com muitos votos, e Matheus Simões, que é o atual vice do governador Romeu Zema. Como é que você vê esse cenário em Minas Gerais e essas ofertas de nomes para o Estado na direita brasileira? Vocês estão mal, hein? Adoro Minas Gerais, tá? Minha avó é mineira, mas vocês estão mal. Realmente, assim, Cleitinho, vulgo luva de pedreiro da política, né? Basicamente um cara que só pensa em popularidade, em angariar likes e views, falando qualquer coisa que o público gosta de ouvir. Isso é vamos dizer, isso é um insulto à cultura política de Minas Gerais, isso é um insulto ao mineiro inteligente, ao mineiro esforçado e trabalhador, tá? Minas Gerais é um estado que aponta caminho, ele não pode estar aqui basicamente botando uma pessoa que é uma celebridade de internet. O Cleitinho não tem uma opinião, ele forma a opinião dele baseado no que é popular em rede social. Por isso que os posicionamentos dele são por vezes contraditórios, às vezes ele é favorável a uma agenda fiscal, depois ele é contra, porque às vezes um tema é popular no momento e às vezes é impopular em outro. Não dá pra você tocar nada na vida, tirando uma página de rede social, baseando-se, vamos dizer, nesse tipo de princípio. Um líder lidera, e o liderar significa às vezes fazer o que é impopular, fazer o que machuca, vamos dizer, os pruridos das pessoas, ou a vontade da pessoa de ter um determinado benefício. Liderar é fazer o correto no momento certo, custe o que custar. E o que você vê nesse tipo de figura que são celebridades de internet é exatamente o oposto. Eles não são líderes, eles são pessoas guiados pelo que a opinião pública pensa. E a opinião pública nem sempre está certa. Boa parte da população brasileira gosta de jogar o jogo do tigrinho. Isso não significa que a gente tem que transformar o jogo do tigrinho em política pública. Para um cara desses, eventualmente, esse tipo de opinião será levado em consideração. E não dá. Basta ver que na própria CPI das bets, quando o nosso querido Cleitinho se encontrou com a Virgínia, que é uma vendedora desse tipo de coisa que explora a população, ele foi lá tirar uma foto com ela. Ou seja, um senador que estava inquirindo uma pessoa que vende para os outros um tipo de vício similar a uma droga, ele, como viu que ela era popular, ele foi lá tirar uma foto com ela. Aí esse cara tem condição de ser governador, esse cara vai endereçar a questão fiscal de Minas Gerais. Não dá. Cadê a elite política e empresarial mineira, que sempre foi uma das mais importantes e mais inteligentes do Brasil? Cadê? Onde estão essas pessoas? Cadê o Medioli, que é um empresário importante aí? Cadê todo mundo? Vão ficar olhando isso acontecer? É agoniante. Dá agonia mesmo. Aí o Matheus Simões é um cara que tem qualificação, o conheço até. Mas o partido dele, né, o antigo partido dele e a administração Zema atual, ficou também flertando com essa turma popularesca do bolsonarismo porque era conveniente. Aí eles gestaram um monstro, né, que é o jacaré que fica dentro da banheira. Aí quando era pequenininho, o Cleitinho é engraçado. Agora o jacaré tá gigante. E vai abocanhar eles se deixar. E o Nicolas? O Nicolas é um influenciador de internet com grandes ambições e poucos escrúpulos, no sentido de que ele é um cara que quer ficar famoso a todo custo. É um cara que usou o bolsonarismo pra isso. A gente nunca tinha atacado o Nicolas, eu nem sabia quem era ele ficava xingando o MBL, falando que o MBL era traidor do Bolsonaro. Hoje, contra a família Bolsonaro, ele se alia a outros influenciadores dentro do PL, Ana Campanholo, Carol Detone, pra ficar diminuindo a figura do Bolsonaro ali, assim como se aliou o Pablo Marçal. Sempre conveniente, sempre no que dá like. Sempre fazendo os cálculos dele. Ele não sabe mais fazer tão bem o cálculo, porque a PEC da blindagem foi um erro colossal, que ele maculou a carreira dele nisso, e vai ter que lidar com essa mácula na carreira dele, sim, de ter tentado blindar político corrupto no Congresso Nacional, enquanto se vende como um menino que é cristão, patriota, sempre aquela mesma cantilena repetitiva. Em termos de produção legislativa, de entrega de desempenho, é pífio, mas em termos de entrega de espetáculo, de uns xingamentos, e olha lá a hipocrisia da esquerda, olha lá a esquerda lá. Aí ele é muito bom, né? Agora a gente tem que decidir o seguinte, a gente quer ter um país sério ou a gente quer ter um país de influencer, um país memético? Se quer um país de influencer, cara, Cleitinho, Nicolas estão indo muito bem, assim, eles caras vão entregar um Brasil com muitos likes. Agora, você disse que Minas Gerais vai mal em termos de candidatos da direita para as eleições de 2026. Mas e São Paulo? Quais são as propostas postas? E o MBL, agora o Missão, vai fazer o quê em relação a isso? Eu encontrei lá na COP30, em Belém do Pará, uma mãe falei e perguntei se ele poderia disputar as eleições em 2026. Ele afirmou que está inelegível, mas diz que pode recorrer a uma liminar e que gostaria de concorrer, se for fazê-lo, antes de terminar o seu prazo de inelegibilidade, à eleição majoritária, ou seja, ou seria candidato ao governo do Estado ou candidato ao Senado. Quais são os planos para o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei? Nosso querido Arthur precisa recuperar os direitos políticos para participar de eleições. E isso fica sob júdice, né? É uma questão, enfim, que depende da justiça. A gente considera que o processo que ele teve contra ele foi absolutamente viciado, ele não teve direito de defesa, isso está no processo. E, na verdade, as instâncias inferiores, elas, vamos dizer, não entregaram para ele, vamos dizer, a recuperação dos direitos políticos dele, porque, como é um caso que ficou muito controverso, ficou muito famoso, né? Foi um caso que tomou o Brasil no começo de 2022, todo mundo tem
sinto, né? Não quero falar que o judiciário é covarde, mas sinto que todo mundo tá jogando a batata quente para cima, para as cortes superiores. E eu acho que, em termos jurídicos, a fundamentação é suficiente para que o Arthur recupere direito político, mas creio que, em muitos termos, isso seria uma decisão que como envolve a opinião pública, envolve um pouco de política nesse sentido também, tá? Não iremos negar. Sobre São Paulo, a situação está absolutamente indefinida, porque a indefinição do Tarcísio. O Tarcísio, ele é favorito hoje a levar a eleição para o governo estadual, mas ele também é muito possivelmente o pré-candidato à presidência da República do bloco bolsonarista, e aí abre um espaço. Seria o Derrite está falando ir para o Senado. Derrite é um nome legal, muito respeitado na parte de segurança pública, tá? Mas não sabemos ainda o que ele pensa em outras áreas. Seria o Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele está muito bem aprovado na capital. Seria o vice do Nunes? Não sei. Seria o Kim Kataguiri, deputado federal, concorrendo então pelo Partido Missão? Talvez. Aí seria um grande nome. Tem chance. Eu, como presidente do Partido Missão, digo que adoraria contar com o Kim Kataguiri como nosso candidato aqui em São Paulo. Seria uma honra. Tem alguma possibilidade de ser o Arthur Duval, ou essa não é cogitada nesse momento em que ele está inelegível? Eu acho que, assim, há uma questão de ter a elegibilidade. A gente adoraria contar com o Arthur Duval nas eleições. Eu participei da campanha dele em 2020, e ele é um cara muito inteligente, muito criativo, muito devotado à causa. Ele é uma pessoa polêmica, então ele é divisivo no sentido de que muita gente não gosta dele. E ele tem declarações, assim, eu sou polêmico, mas eu sou, vamos dizer, um padre, né, uma freira perto do Arthur Duval. Mais politicamente correto. Mas eu concordo politicamente com o que ele fala, né? Eu sou, assim, eu me sinto um anjo perto dele, mas ele é um cara muito enfático, é um cara que inspira muitas pessoas. O Arthur trouxe milhares de militantes para o movimento e seria um grande candidato. A questão nossa é, precisa recuperar o direito político, né? Senão eles não vão deixar nem participar dos debates. Eu vejo dessa maneira. Agora, aproveitando que eu pulei para o assunto COP30, porque foi lá que eu encontrei com o Arthur Duval, queria saber a sua avaliação sobre o evento, sobre os acordos e negociações que estão sendo feitas. Arthur Duval disse que é um evento para inglês ver, que nada daquilo é de verdade. E eu queria saber o que você pensa sobre isso e sobre um assunto recente que tem a ver com o meio ambiente, que é a exploração da margem equatorial, que tem sido muito contestada pelos ambientalistas. Olha, eu teria que discordar frontalmente do meu colega Arthur Duval. Não foi um evento para inglês ver, porque realmente nem delegação inglesa direito teve, tá? Basicamente o evento foi muito desprestigiado, não tinha chefe de estado de nenhum país realmente importante, né? Assim, teve alguns países, assim, do meio da África, que deviam estar cuidando, assim, sei lá, de ter comida no país deles e não participar desse evento, né? Os países da América Latina não foram, na sua maioria. Foi uma desgraça o evento, em termos, vamos dizer, de prestígio pro evento. Agora, para o Brasil, tá? Olhando no cômputo geral, eu acho que o evento foi um sucesso. Eu falo, como assim? Foi um sucesso, porque se o evento tivesse dado certo, tivesse muitas figuras internacionais, como resultado a gente teria a proibição da exploração do petróleo na margem equatorial e a gente teria essas ONGs turbinadas sabotando a agricultura brasileira, que é o que essa turma foi fazer lá. Então, nós demos, né? O Brasil, às vezes, né, escreve certo por linhas tortas, né? Cambaleando igual um bêbado, ao fazer um evento tão mal feito, uma vergonha internacional, o saldo geral é que ninguém liga pro que está acontecendo ali. Então, pelo menos, aquela massa de ambientalistas, de organismos internacionais, de ONGs de toda sorte, que querem basicamente sabotar a capacidade financeira e a soberania do Brasil, isso ficou mitigado. As pessoas só estão falando, por exemplo, sei lá, daquela procissão que o Curupira organizou ali dentro com pessoas vestidas de animais. Também falaram muito ali, acho que foi uma das marcas, do ataque de índios com flechas e tacapes ali contra a exploração de petróleo. Ou seja, foi isso. Basicamente foram memes, vergonha internacional, superfaturamento, no que, né, vamos colocar aqui, é melhor do que tivesse dado certo e as pessoas estivessem agora impedindo o Brasil de dar certo. Você concorda com o chanceler alemão que diz que as pessoas ficaram contentes em retornarem aos seus países saindo de Belém do Pará? Olha, uma coisa horrível, e tá até numa das entrevistas que o Renato e o Arthur fizeram, foi basicamente ver uma pessoa que mora em Bangladesh falando muito mal da organização do evento, tá? Bangladesh seria basicamente a versão do inferno agora instalado na Terra, lá no subcontinente indiano, né? Bangladesh é muito ruim. Uma pessoa de Bangladesh indo no seu evento e falar, olha, isso aqui tá ruim, né? É que a situação não tá realmente bem. Então, tanto que eu tô chamando Belém de Belém-Gladesh, né? Tá, assim, Belém, não havia acomodação, não havia... assim, os lugares turísticos estavam contando com a presença de urubus e cadáveres, né, de um tiroteio recente que teve lá. Ou seja, não teve nada. E olha que tava rolando GLO em Belém, hein?
Atendimento péssimo, o evento todo tava um forno, todo mundo que foi relatou tava quente aí dentro, que não conseguia ter, vamos dizer, a parte de climatização bem feita. Aí eram geradores a diesel espalhados por todos os lados. Ou seja, o evento foi mal feito, o evento foi tosco, o evento foi rude e, com todo respeito a Belém, lugar que eu gosto por conta das pessoas.